Bom dia. É um prazer receber você aqui. E aí você deve estar perguntando, Vanusa, vocês falaram de dengue ontem, falaram de Covid, vocês falaram também da virose das moscas. E aí, hoje você vai falar do quê? Hoje eu estou aqui com o Daniel, que vai alertar para os casos de conjuntivite. E presta atenção, tem muita criança e muito adolescente indo para os hospitais, não é isso, Daniel? Verdade. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar de volta a essa TV, que sempre leva espaço para a saúde oftalmológica, não só de Teresina, mas de todo o Piauí. A conjuntivite, como você mesmo falou, eu chego até a desafiar alguns colegas de perguntar quantos casos de conjuntivite você viu durante a pandemia. Quase nenhuma. Por quê? Porque todo mundo tinha medo da Covid, porque tinha o seu álcool na mão, tinha sua higienização, a Covid matava. Logo, a conjuntivite, que também passa através de contato mão e olho para outras pessoas em superfície, por exemplo, a conjuntivite mais importante, que é a viral, ela chega a ficar praticamente 48 horas a 72 horas numa superfície. Então, durante o Covid, a gente não via caso de conjuntivite nas nossas clínicas e hospitais. Passou a época do Covid, todo mundo baixou as guardas, os álcools em gel deixou de ser utilizado, você falou muito bem, a máscara deixou de ser utilizado, nossa imunidade baixou, começa a ter o quadro de conjuntivite de novo. E aí nós precisamos alertar o seguinte, nós estamos numa época extremamente diferenciada em termos de meteorologia. Os próprios meteorologistas, eles dizem o que vai acontecer e, de repente, a gente é surpreendido com algo totalmente diferente. Todo mundo sabe que as chuvas foram prometidas. E elas estão aí, chegando, elas vêm e vão, vêm e vão. E com isso, calor e frio. Muito abafado esse clima. E aí, o que a gente tem? Um asfalto, uma terra, que tem 1001 situações ali. Um cuspe que alguém deixa ali, a gente tem que ser realista. É um cuspe que você deixa ali, é uma sujeirinha que você joga. São 1001 situações, bichos mortos, né? Ali, por exemplo, fezes, urina, tudo que vocês possam imaginar existe ali. Quando essa chuva cai naquele chão e passa um tempinho, ela vai embora, volta o quê? O calor. E com ele, um clima abafado, essa poeira de uma certa forma se transforma nesse ar e aí vem várias viroses, acontecem várias situações. Não sou médica para isso, não trabalho com a vigilância sanitária, mas posso dizer para vocês que diante dos profissionais que já trouxemos aqui, continuamos trazendo, a gente precisa alertar a população de que não basta só você triscar numa pessoa, 1001 coisas podem acontecer. E aí eu quero entender os motivos do surto neste verão, inverno, chuvas que nós estamos vivenciando. Muito bem, como você falou, essas mudanças no clima favorecem ao surgimento de conjuntivites, seja elas virais, seja elas, as que você falou agora muito bem, que são as conjuntivites alérgicas, que é muito comum aqui no nosso Piauí, onde o clima é mais quente, a umidade relativa do ar é mais baixa, nossas crianças começam a ter várias crises de resfriado, gripe, e também os olhos também sofrem por isso. Não precisamos ir muito longe. Recentemente, agora na virada do ano, todo foi destaque em todo o Brasil. A gente vendo aí as conjuntivites tóxicas, né? Mulheres fazendo trancinhas aí de cabelo para passar o Réveillon lá no Rio de Janeiro. O contato com o suor, com a chuva, aquilo ali dá uma reação química, vai para o olho e dá uma conjuntivite. Até isso, né, Daniel? Exatamente. Tudo isso a pessoa tem que ficar atenta. Quando essa conjuntivite vem e tá pegando as crianças e os adolescentes, porque são essas pessoas que têm as práticas mais inocentes, né? Sim. E que a gente precisa também chamar a atenção. Volta às aulas. Tudo que a gente quer é que um filho volte com saúde. Exato. E aí a gente chama a atenção por os cuidados, mas também está com conjuntivite. Como essa pessoa tem que se comportar? Com aglomerado de pessoas, colégios, né? A gente vê quartéis também, a gente vê até jogos de futebol, onde fica mais gente aglomerado, tem mais tendência a ter essa conjuntivite, se for viral, que é a de contaminação mais rápida, de passar. Agora, volta às aulas, né? Se seu filho está com resfriado, tem algum quadro de olho vermelho, está com alguma secreção, alguma remela, que a gente fala muito isso,
Eu sempre falo, gente, é preferido tirar seu filho durante uma semana do colégio do que ele contaminar várias outras crianças. Sim. Porque criança, como você disse, eles não têm a noção, eles se abraçam, se brincam. O objeto que um passa para o outro, a comidinha que mesmo que eles lavam as mãos ali na hora do lanche, um pega um lanche do outro e aquilo ali vai se difundindo. E ali vai virando o quê? Um círculo, né, vicioso dentro, não só do colégio, mas como dos pais e outras crianças em casas. Daniel, vou te convidar para a gente ir aqui para o nosso telão, porque aqui nós temos 2 olhos aqui, né? Um que está saudável, acredito eu, e um outro que está inflamado. Eu quero que você fique à vontade para nos passar algumas informações do que, se caso eu não tiver cuidado com essa conjuntivite, ela pode passar ou ela pode passar de uma forma totalmente errada, trazendo danos para a minha vista. Hoje a gente sabe que tem várias pessoas que usam, por exemplo, lente de contato, pessoas que muitas vezes compram determinados colírios de forma irresponsável, pessoas que não hidratam esse olho, e aí eu quero chamar a atenção também logo em seguida para a hidratação desse olho. No lugar, muitas vezes, de você usar um colírio de forma errada, que você venha entender o que é, na verdade, uma hidratação e como a gente pode tratar esse olho no dia a dia, com esse clima do jeito que está, e se com conjuntivite, o que pode e o que não pode ser feito e os danos que pode trazer para esse olho. Muito bem. Aqui a gente vê um olho com a conjuntiva. O que é a conjuntiva? Essa membrana fina, transparente, vascularizada, que fica na frente da parte branca do olho. Serve como uma proteção, como se fosse um para-brisa de um carro, evitando assim agentes externos para o nosso olho. Então, a partir do momento que eu tenho uma baixa de imunidade no olho ou na parte sistêmica daquela pessoa, eu começo a ter o quê? Uma vermelhidão no olho. Ali naquele olho você vê os cílios mais grudados, eu vejo secreção, eu vejo um olho ali é uma conjuntivite bacteriana, você vê um pus. Sim. Aqui. É mais raro a gente ver isso? A gente vê mais isso em crianças pequenininhas, neonatal, ou em pacientes indigentes. E por que isso acontece? A chegada do pus é o esfregue-esfregue, é continuar com a mão suja nos olhos? Como é que é? Na verdade, Vandus, eu sempre digo que a secreção do olho é uma forma que o olho está lhe dizendo que tem alguma coisa errada no seu olho. É uma reação do teu organismo dizendo assim, ó, cuidado que tem alguma coisa de errado. Sim. O pus já é o extremo. Já é o né? extremo. Já é o extremo. Já está numa situação mais agravada dessa conjuntivite. A gente vê muito isso em doenças venéreas, né? Como gonorreia, né? Essas doenças mais graves. E nesse exato momento estamos passando também por uma situação extremamente difícil relacionada à sífilis. Sim, sífilis. Né? Sim. Então são muitas doenças chegando, muita coisa acontecendo e as pessoas não estão se tocando. Pronto. Nós estamos fazendo pesquisas gigantescas. Eu, Vanusa, não pense que só estou aqui na UDIA, que só estou aqui na redação. Minha pesquisa é feita de várias formas. É pesquisando, é observando, é perguntando, é realmente estando à frente do que está acontecendo. E a gente não pode brincar porque nós somos comunicadores de credibilidade, nós precisamos levar a informação como ela é. Então você precisa saber disso. Aí vem aquela história. Muitas mulheres, quando, por exemplo, estão com essa conjuntivite ou com qualquer outro tipo de conjuntivite, muitas vezes não sabem o que é. Pensa que é só ali uma alergiazinha, algo que aconteceu ali, um pelinho que saiu ali do local. Muita gente também, nesse momento, às vezes, colocou uns cíliozinhos, fez aquela aplicaçãozinha. O que falar a respeito desse assunto? Para quem teve ou para quem não teve? Se eu tenho o olho naquele estágio inflamado e eu coloco, por exemplo, sem saber que eu estou com conjuntivite, um cílio postiço, faço alguma aplicação, o olho já está ruim. Sim. A imunidade já está péssima. Sim. Do olho. Eu vou botar mais coisas. Essa estrutura chamada de córnea, que é essa aqui, já está abalada. Sim. Eu posso até ter casos de perfuração. E aí é onde o paciente vai precisar, por exemplo, de um transplante de urgência. Nossa. Aí já é uma coisa mais assim, avançada. Falando em colírios, você falou bem, é muito comum o paciente chegar num estágio intermediário. Eu vou usar um colírio que minha avó usa, que meu pai usa, meu irmão usa. Leite. Vou colocar leite de peito, vou colocar remédios fitoterápicos no olho, né? Sem um procedimento, aí agrava mais. Porque se você tiver uma conjuntivite, e essa conjuntivite tiver, por exemplo, uma herpes,
e você usar um colírio à base de corticoide, você vai furar sua córnea. Não tem nem para onde. É mesmo? E como é que essa herpes pode acontecer e essa questão de furar a córnea? Como é que acontece? Eu vou usar um colírio, eu vou fortalecer ainda mais a situação? Vai piorar mais ainda a imunidade da sua córnea e do olho. O olho já está agredido, a córnea um pouco mais afinada e vem a imunidade mais baixa, você usa o corticoide, aonde tem o herpes. Porque o herpes é o quê? Um vírus que fica dormindo latentamente. Aqui embaixo, e não tem cura. Ele aproveita a sua baixa imunidade e vem. Para ele vir. Entendeu? Para ele vir. Então, o que é que eu deixo de registro E esse aqui? herpes, ele vem de várias formas. Ele vem nos lábios, ele vem nos olhos. Ou na parte genital, né? Então, o que é que eu sempre digo? Tá com o olho vermelho, não tem ainda condições de ir no hospital, que é o certo, lubrifique, faça aquela velha receita da vovó, compressa de água gelada, fique em casa, não tem contato com ninguém, cuidado com seus fômites, toalhas, travesseiros, celulares, lave suas mãos. Se em 2, 3 dias não melhorou, procure o oftalmo, que ele vai ser capaz de dizer que ali não é uma conjuntivite bacteriana, ali não é uma herpes, aí ele pode entrar com outras medicações que podem lhe ajudar. Muito bom. Quando a gente fala de hidratação, tem a hidratação, essa hidratação maravilhosa, que é com a aguinha gelada, mas eu quero aproveitar também o antes, para quem não está com essa conjuntivite, ou para quem já passou dessa fase. Como hidratar esse olho? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? O que a gente tem que observar? Até para hidratar, a gente também deve procurar um oftalmologista? Deve sim. Hoje no mercado nós temos vários tipos de colírios lubrificantes. Vários tipos. Então o nome já diz, colírios lubrificantes. Muita gente fala lágrima artificial. Isso não existe. Não tem nenhum colírio, por melhor que ele seja, que seja igual à nossa lágrima. Sim. Nossa lágrima é muito forte, tem anti-inflamatórios, tem antibacterianos naturais. Então, a lubrificação é importante. A gente ainda vê muito hoje, no século XXI, Vanus, aqui no Piauí, o pessoal ainda usando soro fisiológico. Opa! Aí já é uma novidade pra gente. A gente é muito orientado relacionado a soro fisiológico. Mas nesse caso dos olhos, não, né? Não. Eu sempre gosto de dizer pro paciente assim, soro fisiológico só serve para botar na veia quando a gente está internado, lavar nariz, nossos amigos otorrinos sabem bem disso, e limpar pereba. Pronto. Nada mais do que isso. Nada de olho, gente. Nada de olho. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Você bota um soro fisiológico no olho desse, soro tem sal. Sal tem o quê? Reação inflamatória. É a mesma coisa de você abrir um olho dentro do mar. O olho vai ficar vermelho. Sim. Eu já estou com o olho vermelho, inflamado, e coloco um soro fisiológico, aí o paciente fala, mas doutor, mas eu me dou bem. Me dá bem não, porque depois tem um efeito rebote. Sim. Quando a gente fala de conjuntivite, as pessoas imaginam que conjuntivite é algo tão assim, leve. Qual o dano maior que uma conjuntivite não bem tratada pode trazer? A cegueira? A cegueira nem tanto, porque nós temos o transplante. Certo. Vamos pegar uma conjuntivite bacteriana como aquela primeira foto. Sim. Pode perfurar a córnea e ir para transplante. Vamos pegar uma conjuntivite viral. Sim. O paciente que enxerga bem, ele pode ter alterações na córnea, chamadas de infiltrados, aonde baixa a qualidade visual. Ele enxerga bem, 100%. Mas, doutor, não é mais como eu enxergava antes. Precisa fazer, às vezes, um laser para correção. E em pacientes, crianças, adolescentes e adultos jovens até 30 anos, principalmente as conjuntivites alérgicas. Quando eu falo conjuntivite alérgica, é aquela que o paciente tem rinite, sinusite, bronquite, asma, dermatite, onde a criança coça muito os olhos. E o coçar também é muito perigoso, né? Pra gerando aquele tema que a gente sempre fala, ceratocone. Sim. Então, a crianças alérgicas, nós devemos, como médicos, orientar os pais e familiares, bem como um alergologista, um otorrino, a tratar a causa base da alergia. Porque se eu deixo essa criança tornar um adulto, ele vai se tornar uma criança em potencial com uma doença chamada ceratocone, a principal causa de transplante de córnea do Brasil. Pronto, aí a gente aproveita, mesmo falando de conjuntivite, e dá uma reforçada nela. Essa doença é uma doença muito comum. Muita gente fala assim, doutor, eu vejo no Google que é uma doença rara. Não, não é. A cada semana, nós da equipe de córnea, de cada hospital grande aqui do hospital, nós pegamos em torno de 5 a 7, 8 casos virgens primários, que não sabem nem o que é,
e a gente começa a diagnosticar ceratocone. Minha última foi ontem, uma criança de 6 anos de idade, com 2,5 graus de astigmatismo, depois de fazer as avaliações, a criança no início do ceratocone. Ainda bem, no início, porque dá para a gente orientar os pais, orientar como é que deve pingar colírios, evitar, conversar com a criança, de evitar de coçar os olhos. Né? Então, aquela foto lá, é muito comum chegar nos nossos ambulatórios assim, com o olho vermelho, o olho inchado, a mãe e o pai se assustam, mas é a hora de ser tratado. É a hora de você verdadeiramente cuidar dos olhos dessa criança de uma forma correta. Né? Nesse exato momento, o que a gente chama a atenção dos pais? Chama a atenção até da gente mesmo. Às vezes você não faz, então você não dá como exemplo. Se você entender o que a gente está falando e você der o exemplo, o seu filho vai seguir. Com certeza, né? Com certeza. E isso é muito bom. Vamos voltar para lá? Vamos, sim. Vamos voltar para lá? Porque, gente, olha, depois de ter chamado essa atenção, a gente quer alertar as pessoas e aí vem as dicas mais uma vez. Eu sei que você passou o tempo todo dando dicas, mas a gente tem que reforçar. Essa chegada dessas crianças nos hospitais e adolescentes com conjuntivite nesta época tem uma fase, por exemplo, nós estamos no mês de janeiro. Essa conjuntivite, ela costuma chegar nessa época mesmo? Ela normalmente ela é meio sazonal. Sim. Ela pode chegar nessa fase que era para vir as chuvas, né? E também, o que é o pior, a fase do segundo semestre, o famoso BR-Obró, onde o clima é muito mais seco também. Então, antigamente... Tá mesclando, né? Nós estamos num clima totalmente confuso. Mudo. Chuva, é sol, tem dia que você não sabe se vai chover, você não sabe se vai fazer aquele calor imenso, ou se com essa chuva vai ficar um clima úmido. Exatamente, né? Exatamente. Então fica assim meio bagunçado. Mas normalmente, tanto na parte de chuvoso, mas como na parte quente, da umidade baixa do ar, ele pode vir também com a conjuntivite. E ele gosta, né, desse clima úmido. Ele adora. Seco. O vírus adora sombra e água fresca. Então quer dizer que tem hora que ele tá no solzinho achando muito bom e tem hora que ele tá ali naquele Exatamente. clima meio que friozinho achando maravilhoso. Exatamente. Também. Então tem que ter cuidado nas duas situações. As duas situações. E uma outra dica que também sempre eu gosto de deixar, Vanusa, é que assim, nem sempre, gente, o que é olho vermelho é uma simples conjuntivite. Né? O pessoal fala assim, simples conjuntivite, mas ali posso ter um aumento de pressão do olho, posso ter um glaucoma agudo, que também dá olho vermelho. Eu posso ter uma doença chamada de uveíte, que são doenças mais comuns em doenças autoimunes. Tá? Então, isso tudo, o seu oftalmologista ele vai avaliar de uma forma geral para saber se ali é uma conjuntivite ou se é uma dessas doenças mais perigosas. Olha, o que a gente tem que chamar a atenção da população, e você que está assistindo o nosso programa agora, é que nós trazemos os melhores profissionais. E, obviamente, através deles tem outros bons profissionais também, que muitas vezes a gente não conhece, mas eles orientam. Então, quero dizer que estar hoje aqui com o Daniel Silveira, que é, sim, um grande oftalmologista, é você buscar aquele profissional que gosta de falar sobre o assunto, que entende do assunto, que vai te ajudar a não só te medicar. Você tem que ter muito cuidado com isso. Você tem que realmente procurar os profissionais que possam lhe passar uma avaliação correta para que você possa verdadeiramente ir para casa com a consciência do que você tem que fazer, dos cuidados que você tem que ter. Olha agora há pouco, eu falando aqui com o nosso cinegrafista, com álcool, com máscara, com todo aquele cuidado. Porque ele está cuidando dele, mas está cuidando do outro. E a gente precisa ter essa sensibilidade. E quando você vai procurar um profissional, tudo que você quer é que ele não só vá lá te medicar, mas que ele também te oriente. A orientação é, acima de tudo, importante. Tá certo. Desde um simples... doutor, vim aqui tirar só uma dúvida se eu posso usar esse colírio. Doutor, meu olho está assim. O que é que o senhor acha que é melhor para mim? Por que você quer usar, né? Por que é que o senhor quer usar? Exatamente. É verdade. Ai, muito bom estar aqui com você. Eu acho que a gente alertou bem, só não vai ter aqueles cuidados realmente quem não quiser. Quem não quiser. Não é verdade? É verdade. E que pode se agravar? Pode. Que pode ir para uma outra situação. Você tem que ver o que você está sentindo, qual é o seu problema, qual o tipo de doença que você tem. De repente não é uma conjuntivite, mas é um alerta para você procurar um oftalmologista. Quero agradecer ao Daniel Silveira. Queria que você passasse seu Instagram para quem está assistindo o nosso programa. Muito obrigado. O meu Instagram é o contrário, Silveira Daniel. Lembrando sempre, trazendo um recado da Sociedade Piauiense de Oftalmologia, em nome do presidente Dr. George Furtado, a prevenção, gente, acima de tudo, é o melhor remédio. Parece clichê, mas é verdade.
cuidar das janelas da alma é a melhor coisa que você pode fazer.